Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta terça-feira, dia 13 de agosto, começando aqui pela Ambev 4. Terminou o pregão com boa alta de 1,58%, proporcionou aqui um fundo ascendente. Depois de ter testado a região ali de topo anterior, funcionando então como suporte, antiga resistência agora funcionando como suporte, mudança de polaridade. Depois desse movimento desse candle aqui de força por parte dos compradores, abriu uma chance maior de dar continuidade ao seu movimento de alta. Para quem trabalha com relação risco-ganho 1 para 1, a entrada aqui nesse nível teria um stop em torno de 2,7, 2,6 e o objetivo ficaria ali no limite do topo anterior. Seria uma operação mais no limite, aí em cima da zona de resistência que tem esse papel começando em R$ 88,00 e até R$ 88,79. A outra alternativa seria focar um pouco mais na operação curta, que seria mais de day trade. Depois do movimento de alta do G60, gerou uma pequena parada. Dependendo da forma que for o rompimento aqui desses R$ 86,50, abriria uma chance de entrada em R$ 86,51, trabalhando com stop aqui um pouco mais curto, abaixo dessa correção, por volta ali de R$ 85,82, e tentaria pegar aqui um movimento de alta desse ativo, ainda mais 1,6 a 2% aí de alta, seria uma das alternativas aí de entrada na Ambev 4 na ponta compradora. LLXL3 fez um bom candle de alta no pregão de hoje, alta de 17,27%, invadindo a região do topo anterior, que começa aqui em 1,25 e vai até a faixa de 1,36. Depois desse movimento de alta, eu não pensaria mais em compra de curtíssimo prazo. Por mais que a ação possa subir mais um pouco aqui, testando essa região de 1,36, vejo já um movimento esticado para cima. A tendência de curto prazo é de alta, de médio prazo vai tentando aqui uma reversão dessa tendência de baixo de médio prazo, mas o fato é que se fosse pensar em operação de compra nessa ação, seja de day trade ou de curtíssimo, teria que ter alguma realização, alguma correção desse movimento de subida. Isso está em vários ativos, até o próprio Ibovespa está num cenário dessa forma, porque entrar comprando aqui, o stop está muito grande aqui para baixo e a perspectiva de subida já não é das mais interessantes, porque ficou um pouco mais esticado. Enfim, aguardar alguns pregões aí de correção desse papel, dependendo da correção do ativo, abre chance de compra na sequência, que ficaria um pouco mais para o final dessa semana ou para o início da próxima semana. A BRML3 no pregão de hoje também apresentou boa alta de 3,08%, conseguiu quebrar ali, pelo menos romper uma resistência, um antigo suporte de resistência agora um pouco mais importante, na faixa ali um pouco abaixo dos R$20 e R$19,81 a R$20, conseguiu fechar bem. É um primeiro sinal de provável reversão dessa tendência de baixa de curto prazo, o que poderia também significar ali uma reversão de tendência de baixa para uma tendência de alta de médio prazo, se a ação consegue superar o topo ali anterior em 21,14, enfim, gerando um pivô de alta pelo gráfico semanal. Então, dentro dessa situação do ativo, nesse primeiro movimento que está tentando uma reversão de tendência, eu não entraria comprando. E a segunda situação de entrada é buscar um fundo ascendente, ou seja, já com a perspectiva um pouco maior de ter essa reversão de tendência aí de curto prazo, de baixa para uma tendência de alta. GGBR4, depois de uma longa tendência de alta, topos e fundos ascendentes, ao meu ver a ação está mais próxima do fim dessa tendência de alta, até a gente olha ali a quantidade de esse movimento de alta simetricamente igual ao movimento de baixa aqui no gráfico semanal. Vou ampliar aqui o gráfico. Então esse movimento aqui, agora esse movimento é bem semelhante ao movimento de baixa, chegou no nível de resistência, várias semanas de movimentação para cima, o que abre uma chance de correção no tempo, movimento lateral ou correção no preço, movimento para baixo, e por isso essa leitura de que abre uma chance de ter uma reversão aí dessa tendência de alta de curto prazo, ou para uma indefinida, ou até mesmo para uma tendência de baixa, iniciando um movimento de baixa aqui no gráfico semanal. Então isso para mim seria um ponto mais provável, já gerou um primeiro sinal negativo no pregão de hoje, a perda da mínima do pregão anterior, um início de um movimento de baixa no gráfico diário. A perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais esse cenário que eu acabei de escrever, de iniciar uma movimentação para baixo.
o que não favorece para mim é uma operação de compra na GGBR4. O ZIN5 está no formato bem parecido, que não seria algo para tentar venda de curto prazo, e qualquer venda que seja tentada aqui em cima desses papéis seria uma venda de curtíssimo prazo, e mesmo assim operando contra a tendência, operando nessa expectativa de reverter a tendência de curto prazo. Por último, a gente fala aqui da MRFG3, que terminou o pregão lá embaixo, com queda de 3,8%, já são 3 semanas consecutivas de queda, depois de uma lateralização, movimento de baixa buscando a região de suporte em torno dos R$ 6,00, abaixo dos R$ 6,00 tem suporte em 5,82 e 5,75. Da mesma forma que eu falo de não pensar mais em compra no Vale 5, aqui também eu não pensaria mais em venda em cima de Marfrig. É um ativo que vai com vários pregões já de baixa, um movimento de baixa mais prolongado, que existe também essa chance de correção no tempo ou no preço, ou aqui nesse caso no preço seria um repique de alta dessa ação. E para se avaliar qualquer alternativa de compra desse ativo, teria que estar disposto a se expor mais ao risco e operar contra a tendência de baixa nesse momento de curto prazo e também de médio prazo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.